A você em todo o território mato-grossense, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por essa permissão que você nos dá para que nós possamos entrar aqui na sua casa com mais essa edição do programa Mato Grosso Urgente, que hoje vai trazer, daqui a pouco a gente vai mostrar no nosso quadro Mato Grosso Urgente nos bairros, como estão as condições da rua Presidente João Figueiredo, ali na divisa dos bairros Fortaleza com o Santa Laura, aqui em Cuiabá. Eu já adianto que realmente está preocupante as condições daquela rua que é tão importante, que é tão utilizada todos os dias, e os moradores estão revoltados por conta dessa precariedade total. E daqui a pouco a gente confere todos os detalhes, tá bom, gente? Olha, e a gente vai ver também uma boa notícia, hein? Foi aprovado recentemente um projeto que prevê aumento de pena para quem causar mortes no trânsito. Daqui a pouco a gente confere também todas as informações, tá bom, gente? Olha, hoje sexta-feira, né? Sextou, bebê, como diria o nosso Gabriel Santos. E daqui a pouco a gente vai trazer o nosso quadro Galeria N Artes. E a gente vai conhecer um pouco sobre o trabalho, sobre a obra também do artista Ricardo Freitas no nosso quadro Galeria N Artes. E por falar em quadro, hoje é sexta-feira, é dia de a gente mostrar também o quadro História na Veia com o professor Oscar Correia. Hoje ele vai falar um pouco sobre a história, né? Sobre o legado deixado por alguns personagens, por algumas personalidades que marcaram história aqui em Mato Grosso, que emprestaram os nomes, né? Ou seja, foram homenageados através dos nomes que foram dados aí a algumas avenidas e também ruas aqui da nossa capital, tá bom? Tudo isso e muito mais, tem os destaques da imprensa ainda, as últimas informações, as notícias das últimas 24 horas, a gente traz para que você fique cada vez mais bem informado, tá bom? Nosso WhatsApp está liberado, 659-9275-7175, tá aqui na tela. Se você tiver uma sugestão de pauta, tiver um problema na sua rua, quer fazer uma crítica ao programa, quer puxar a nossa orelha, 659-9275-7175, estou esperando a sua participação e daqui a pouco eu quero colocar o seu nome nessa lista aqui, ó, a nossa lista da Sessão Maguila, que é aquele momento que toda a nossa equipe, toda a nossa produção, toda a nossa direção, né, manda um abraço em forma de agradecimento por essa companhia mais que especial aqui no programa Mato Grosso Urgente, tá bom? Vamos começar essa edição então? Vamos indo lá para a região do Osmar Cabral, ali na divisa dos bairros Fortaleza e Santa Laura, para conferir como estão as condições da rua Presidente João Figueiredo. Vamos entender? Produção, coloca na tela aí para mim, por favor. Hoje, o Mato Grosso Urgente nos bairros veio aqui na rua Presidente João Figueiredo, bem na divisa dos bairros Fortaleza e Santa Laura, em Cuiabá. A nossa equipe foi acionada para vir mostrar o que vocês já estão vendo aí em casa. Essa precariedade total dessa via que nem poderia ser chamado de rua, porque não tem nenhuma condição de trafegabilidade. Inclusive, a gente está flagrando nesse exato momento um carro da prefeitura também passando com muita dificuldade nessa rua, ó. Ali tem outro carro que até esperou, né, o outro veículo passar para poder trafegar também. Vamos tentar conversar com um morador aqui. Como é que é seu nome, amigo? Ô Guilherme, eu vi que você reduziu, esperou outro carro passar. Nessa via aqui não existe a mínima possibilidade de passar numa velocidade média aqui, né? Não dá, né? Bem complicado essas ruas aqui, a situação do bairro. Prejuízo, estraga carro. Estraga, quebra bastante peça, né? Eu não moro na região, mas aqui é feia a situação. Já aqui. passou aqui outras vezes? Já, várias vezes. Sempre assim? Sempre. Bom tempo já, viu? Que recado você deixa para a prefeitura? Tem que prestar mais atenção em todos os bairros, né? Não só aqui na região, mas Cuiabá inteiro. Precisa de uma atenção, né? Precisa. De um cuidado, né? Um cuidado maior. Dona Anice, a senhora estava me contando que a senhora passa aqui todos os dias. E como é que é essa rua aqui? Essa rua aqui parece um córrego, tem dia aqui que para passar dentro dela. Aí, ó, nós vem por lá, ó, por fora da rua, porque tem desviar, coitado dos motoqueiros, o carro que passa aqui, já quebraram o carro, já quebrou tudo aqui nessa rua. É água, já caiu também. Aqui é perigoso, porque olha lá o buraco que tá lá, vai passar de carro dentro daquele buraco lá, vocês verem a fundura que tá. Dona Creide, como é que é viver com uma rua dessa na porta de casa? É difícil, né? O lixeiro também não tá passando na minha rua também, não.
Meu Deus, o bairro está abandonado? Abandonado esse bairro aqui. Eu moro aqui dentro do começo do bairro e nunca foi arrumado. Passa a patora, enche de terra, quando vem a chuva faz aquela buraqueira e fica esse esgoto aí derramando água 24 horas. Dona Joana, qual que é o apelo que a senhora faz para a prefeitura? Eu peço, manda o prefeito, né, olhar para nosso bairro aqui do Santa Laura, que está uma calamidade, só buraco. No tempo do calor é poeira, no tempo da chuva é lama, que a gente não pode nem chamar Uber, que o Uber não quer vir aqui para pegar a gente. Porque é só esse miolinho, só Santa Laura, né? Porque em volta tudo tem asfalto. Só aqui no Santa Laura que não tem asfalto. Então eu queria que o prefeito desse uma olhadinha para nós aqui, trazer mais um pouco de melhoria para a gente. Que nós tudo paga imposto, nós tudo paga a rede de esgoto, paga energia, paga luz, tudo certinho, sabe? Então eu gostaria que o prefeito desse uma olhada para nós. Dona Maria, fala para nós há quanto tempo vocês vêm enfrentando essa precariedade aqui? Nossa, eu nem lembro. Faz tanto tempo que eu já perdi até as contas. Enchente, chove, a água vem, entra aqui na área, porque quando a água desce, né? Desce muito forte, entra na área. Aí, e até carro já caiu aí. Caiu o carro, não chegou de machucar ninguém, né? Claro. Mas ali, agora tá mais coisa, porque o pessoal tá jogando entulho de construção, né? Mas aquilo ali estava fundo, estava um buracão ali. Ou seja, os próprios moradores tentam amenizar. Exatamente. O pessoal que mexe em construção, eles vêm com o carro cheio daqueles restos, né? E vai derramando. Mas esse buraco ali estava bem fundo mesmo. A prefeitura sabe, sim, porque já veio muita gente fazer reportagem aqui. Entendeu? E outra coisa, eles deveriam ter acesso a isso aqui por causa da creche. É bem aí a creche. Então, eu acho que deveria, o prefeito, acho que ele não vem nem visitar, claro, né? Porque se o prefeito vinsse visitar, ele ia saber a dificuldade que a gente passa. Vieram a época e asfaltaram um pouco das ruas, deixou e está até hoje lá. Está vindo com passos de tartaruga. Ah, mas com certeza, né? Vamos ver esse ano, né? Ano da eleição, quem sabe? Obrigado, Dona Maria. Essa Dona Maria que mora, é uma das moradoras, né? Que residem aqui na rua Presidente João Figueiredo, bem na divisa do Santa Laura com Fortaleza. Então é essa as condições que a gente já mostrou. Agora, com a palavra à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Obras, para que uma providência seja o mais rápido possível tomada, para que os moradores, para quem utiliza essa via, tenha um pouco mais de qualidade de vida e facilidade na hora de utilizar essa rua aqui tão importante aqui na região do Osmar Cabral, em Cuiabá. As imagens são do Rodrigo Rodrigues, o apoio técnico é do Giovanni Ferreira, o Wilson Paim, para o Mato Grosso Urgente nos bairros. Eu estava acompanhando ali atentamente essa reportagem, né? Que condição precária, né? Há muitos anos esses moradores estão sofrendo com esse problema. Bom, nós fizemos a nossa parte, entramos em contato com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Obras e até o momento não tivemos resposta em relação a esses problemas, se existe algum cronograma de obras ali para aquela localidade. Enfim, se a gente receber essa nota, essa mensagem, esse retorno, né, da Prefeitura, a gente divulga no programa de hoje ainda. Se não, de repente, no próximo programa, se essa resposta chegar para a nossa produção, a gente traz também para ver o que disse a Prefeitura, o que disse o poder público, que é quem tem a caneta para resolver todos esses problemas ali da rua Presidente João Figueiredo, bem na divisa do Santa Laura com Fortaleza aqui em Cuiabá, tá bom? Olha, vamos ver agora, olha só, um projeto, boa notícia, hein? Projeto aprovado na Câmara Federal, aumenta a pena para quem causar mortes no trânsito. Vamos entender melhor? Produção, coloca na tela aí para mim, por favor. A Comissão de Viação e Transportes aprovou um projeto de lei que aumenta as penas pelo crime de homicídio culposo, aquele em que não há intenção de matar, para motoristas de veículos automotores. A proposta eleva o tempo de prisão e fixa em 10 anos o prazo de suspensão da carteira de motorista. Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro prevê para esse tipo de crime pena de detenção de 2 a 4 anos. O novo texto altera a pena para reclusão de 4 a 8 anos. Para Roxane Ponzi, presidente da Associação Brasileira de Advogados de Trânsito, mais do que aumentar as penas, é preciso haver o efetivo cumprimento da lei para reduzir os acidentes de trânsito. Não há evidência científica de que o aumento das penas teria um resultado
em diminuição de acidentes, lesões e mortes no trânsito. Na verdade, o que realmente pode modificar o comportamento é a certeza da fiscalização e da punição. Obviamente aliado à educação para o trânsito, mas é justamente saber que a legislação que existe está sendo devidamente aplicada, gera uma sensação de que se eu infringir a norma de trânsito, eu sim sofrerei aquelas consequências. O Brasil é um dos países com mais acidentes e mortes no trânsito do mundo. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que o país registrou 480 processos de crimes de trânsito por dia em 2024. O levantamento mostra que foram registradas 116.597 ações entre janeiro e agosto deste mesmo ano na página do órgão na internet. A doutora em Transportes e Trânsito da Universidade de Brasília, Zuleide Feitosa, acredita em ações do Estado e na educação para que o Brasil possa ter um trânsito menos violento. O que nós precisamos mesmo no nosso país para poupar vidas humanas é nos tornar conscientes, nos educar para lembrar que uma vida é cara, que uma vida é preciosa. E ainda não temos essa sensibilidade para olhar o ambiente do trânsito com pacificidade. Existem vários dispositivos para a gestão pública fazer acontecer também a modelagem desses comportamentos esperados. Seria redução de velocidade, manter a cidade o mais adequada possível para separar os vários tipos de modos de transportes, separar no sentido viário mesmo, faixa exclusiva para ônibus, faixa para motocicleta, faixa para o carro, faixa para o pedestre. O projeto de lei que eleva penas para homicídio culposo em acidentes de trânsito ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e também pelo plenário da Câmara. E, se aprovado, segue para análise do Senado Federal. Bom, é um projeto que ainda está tramitando, né? Foi aprovado apenas nessa comissão, mas não deixa de ser um avanço, né? Essa mudança de pena, que até então é de 2 a 4 para 4 até 8 e 10 anos de suspensão da CNH, realmente pode causar um efeito positivo nesse sentido. Mas eu concordo ali com uma das entrevistadas que disse, não basta mudar a legislação, as penalidades têm que ser aplicadas na prática. O cidadão precisa ter exemplos de que se cometeu esse tipo de crime foi realmente punido. Do contrário, só a legislação realmente não vai resolver esse grande número de pessoas que ainda perdem a vida por conta de motoristas embriagados, motoristas irresponsáveis no trânsito em todo o país, tá bom? Gente, mais um intervalo comercial. Na verdade, nosso primeiro intervalo comercial, bem rapidinho na volta, a gente confere os principais destaques na imprensa aqui em Mato Grosso, no Brasil e no mundo. É bem rapidinho, não sai daí, que eu espero você aqui até já.
o Brisas Hotel Styling, referência em hotelaria, oferecendo conforto, praticidade e excelência em cada detalhe, que agora abre suas portas para você aproveitar experiências gastronômicas no almoço e jantar. Venha conhecer o Brisas Biomas Gourmet, menu especial com sabores autênticos e ingredientes regionais, que celebra a riqueza dos biomas da nossa terra. Você vai se surpreender. Chapada dos Guimarães, uma cidade que cresce, uma cidade que constrói. Desde 1995, a Santana faz parte dessa história. Somos o maior estoque de materiais da região. Tudo que sua obra precisa num único só lugar. Há 31 anos atendendo quem constrói, reforma e realiza sonhos aqui em Chapada. Produzimos nossos próprios blocos da fábrica direto para a sua obra. Nossa madeireira entrega a madeira certa, no corte certo, para cada etapa da sua construção. Pensou? Aqui tem ferramentas, acabamentos, tintas, pisos, elétrica, hidráulica, tudo aqui. Somos a Santana, 31 anos construindo junto com você e queremos fazer parte da sua história também. Venha nos visitar, a sua obra começa aqui. Estamos de volta, chegou aquele momento da gente conferir os principais destaques na imprensa aqui em Mato Grosso, no Brasil e no mundo. E hoje quem vai trazer todas as informações é a nossa produtora Roberta de Cássia. Roberta, seja bem-vinda, obrigado pela sua participação. E a gente começa falando sobre o quê e esse assunto vem da onde, Roberta? Boa noite, Rovilson. Essa vem do Mídia News. Decisão do TRE contra a mídia ameaça a liberdade de imprensa. O Mídia News recebeu com estranheza e preocupação a decisão do juiz auxiliar da propaganda eleitoral, Marcelo Morgado, do Tribunal Regional Eleitoral, que mandou o site apagar de suas páginas uma reportagem e o vídeo de uma entrevista coletiva em que o governador Otaviano Pivetta fez críticas contundentes contra seu adversário Wellington Fagundes. O veto à fala de Pivetta foi feito por meio de uma decisão liminar que estabeleceu prazo de 24 horas para a retirada do conteúdo e determinou que o site se abstenha de fazer nova divulgação ou reproduzir os mesmos fatos até nova deliberação. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$5 mil. Olha, realmente é uma decisão preocupante, né? Porque cá para nós, você em casa vai concordar. Qual programa de televisão, qual campanha política aqui no país, qual debate que é realizado em que não existe essas trocas de acusações, esses ataques pessoais, né? Toda campanha política, ela é geralmente pautada nesse tema, nessas trocas de acusações. Se for assim, nenhuma emissora de televisão vai poder realizar um debate entre os candidatos. Se for assim, nenhum site vai poder publicar uma reportagem em que esses candidatos utilizam para atacar o seu adversário político, né? Ou seja, é preocupante realmente, tomara que esse seja um caso isolado e não contemple todos os veículos de comunicação, porque eu reitero novamente, se isso acontecer, nem o nosso programa vai poder exibir uma matéria de cunho político, porque tudo que você posta, tudo que você compartilha, tudo que você acompanha, principalmente nas redes sociais e no veículo de imprensa de um modo geral, tem ali um ataque. Você já percebeu isso? Tem uma crítica, tem uma acusação, candidato A contra candidato B. Ou seja, então todo mundo vai ter que ficar calado nessa eleição. Realmente é preocupante, tomara que isso não aconteça com os outros veículos de imprensa, porque se isso acontecer, ninguém vai poder fazer a cobertura para que você em casa fique a par do que está acontecendo. Afinal, o grande interessado em saber, em ouvir, em ter essas informações é você, somos nós, eleitores. Realmente é bem complicado e é sem dúvida alguma preocupante essa medida imposta pela Justiça para o site Mídia News aqui de Mato Grosso. Vamos para a próxima, Roberta? Vem da onde, fala sobre o quê, por favor? Vamos lá. A próxima também vem do Mídia News. Pivetta garante não reeditar FETAB 2.
assumir o compromisso. O governador Otaviano Pivetta reforçou nesta quinta-feira, durante debate realizado pela AproSoja, o compromisso de não reeditar o FETAB 2. Criado em 2016, o FETAB 2 estabelece uma cobrança adicional sobre determinadas cadeias do agronegócio em Mato Grosso. Bom, olha, se o Estado tem condição financeira de abrir mão dessa receita, por que eu digo receita? Porque só em 2025 o FETAB arrecadou cerca de 4 bilhões de reais. O FETAB, para quem não sabe, é um fundo estadual de transporte e habitação. E é para ser investido em infraestrutura. E quem paga essa conta, Rovilson? Quem é que contribui? O agronegócio aqui em Mato Grosso. Mas pensa você que é de graça? Não é de graça. Esses produtores, eles são isentos do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços também aqui no estado. Ou seja, não é de graça. Aí vem o governador Otaviano Pivetta e diz que não vai reeditar, ou seja, vai suspender o FETAB. Mas e aí? Quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai recompor essa perda salarial, essa perda de receita? O governador disse que o plano é fazer um empréstimo de 1,5 bilhão para recompor essa perda aí. Mas quem é que vai pagar esse empréstimo? É o cidadão, é você, sou eu, somos nós. E é isso que realmente preocupa, porque esse fundo arrecadado, que o ano passado gerou uma receita de 4 bilhões, é para ser aplicado nas estradas, nas rodovias, na pavimentação, na construção de habitações populares, ou seja, nas casas populares. Então, realmente é preocupante, mas o governo sabe o que faz, né? Se o Estado está com os cofres cheios e tem essa condição de abrir mão dessa receita, a nós resta torcer para que realmente não faça falta para ser investido aqui na infraestrutura de Mato Grosso. Vamos para a próxima, Roberta? Vem da onde fala sobre o quê, por favor? A próxima vem do Folha Max. Vamos lá. Em 8 anos, deputado de Mato Grosso só tem uma lei aprovada na Câmara. Candidato ao Senado, o deputado federal José Medeiros admitiu que só tem um projeto aprovado na Câmara Municipal em quase 8 anos de mandato. No entanto, garantiu que é um dos parlamentares mais atuantes e que mais propõe leis no país. Ele explica que não depende dele sozinho para aprovar os projetos. Olha, eu estava fazendo uma conta rápida aqui, né? Se em 8 anos o deputado federal José Medeiros aprovou apenas um projeto, vamos fazer um cálculo rápido aqui, você em casa, junto comigo aqui. Um deputado federal ganha em média de salário 46 mil reais. Mas se a gente somar todas as verbas, chega a aproximadamente 270, 280. Vamos colocar 250 mil reais por mês, né? Vezes 12 meses, que é um ano, dá 3 milhões de reais. E vezes 8 anos, que é a quantidade de tempo que ele está no Congresso, dá quanto? 3 vezes 8, 24. 24 milhões de reais a população mato-grossense pagou para o deputado federal José Medeiros aprovar um projeto. Será que está valendo a pena custear um parlamentar como esse, que em 8 anos aprovou apenas um projeto? Parece que sai meio caro, né? E quem é que paga essa conta? É você, sou eu, somos nós. Enfim, é bem complicado. Não dá para usar esse argumento, né, de que, olha, não depende só de mim. É muito tempo para produzir tão pouco. E o engraçado é que ele mesmo declarou que é um dos parlamentares mais produtivos de Mato Grosso. Se o mais produtivo aprova apenas um projeto em 8 anos, imagina aqueles que não são bons, hein? Meu Deus do céu, é lamentável, realmente. Vamos para a próxima, Roberta? Vem da onde fala sobre o quê, por favor? A próxima vem do G1. Vamos ver. Pescadores são resgatados após passar 5 dias à deriva no Pacífico dentro de caixa térmica. 2 pescadores foram resgatados pela Marinha no México após passarem 5 dias à deriva no Oceano Pacífico dentro de uma caixa térmica para peixes. O resgate aconteceu na última quarta-feira. Segundo a Secretaria da Marinha do México, a operação foi iniciada depois que uma cooperativa de pescadores pediu ajuda para localizar os 2 homens, um de 53 e outro de 32. Olha, não foi informado, né? Não foi informado como é que eles foram parar dentro dessa caixa térmica. Mas eu pressuponho que eles estavam ali pescando em um barco pequeno, né? De médio e pequeno porte. Esse barco deve ter naufragado e aí, por sorte,
eles tinham essa caixa térmica aí que provavelmente seria usada para armazenar o pescado e ficaram dentro dessa caixa por 5 dias. Foi um milagre, sem dúvida alguma. Por que eu digo que foi um milagre? Porque justamente no Oceano Pacífico, que é o maior oceano do planeta Terra e o mais perigoso, é nesse oceano que fica a região conhecida como Círculo de Fogo. Mas o que é o Círculo de Fogo, Robilson? É uma região onde existe uma grande quantidade de vulcões e de erosões geológicas. E essas erosões, elas provocam maremotos, tsunamis, ondas acima de 10 metros de altura, ou seja, e eles sobreviveram. E ainda estavam a cerca de 240 quilômetros da costa. Foi um milagre ou não foi? Que bom, né? Que a Marinha Mexicana encontrou esses dois aí que realmente podem comemorar o aniversário 2 vezes por ano, sem dúvida alguma. Vamos para a próxima, Roberta? Vem da onde fala sobre o quê, por favor? Vamos lá. A última vem do Mídia News. É um milagre estar vivo, disse entregador baleado por policial penal. O entregador Carlos Felipe Magalhães, de 34 anos, baleado pela policial penal Jorcenilma Franca Viegas, de 46, em Cuiabá, afirmou que considera um milagre ter sobrevivido ao ataque. Após receber alta hospitalar, ele se recupera em uma cadeira de rodas e depende da ajuda dos pais para realizar atividades básicas. Em entrevista ao portal MT Contexto, Carlos contou que ainda sente fortes dores na região lombar e na coluna, onde foi atingido por 2 dos 3 tiros. Olha, realmente, esse rapaz é um sobrevivente, hein? Eu volto a defender a exoneração dessa policial penal, dessa agente, né, carcerária, né? Não dá para você manter aí o status de policial para essa mulher, porque esse episódio comprovou que ela não tem a mínima condição de ser comparada, né, de receber esse status de policial. Porque um policial, ele passa por um treinamento, ele passa pela academia e toda essa preparação que ele recebe, existe um protocolo. Um policial realmente formado na academia, preparado da maneira que deveria, jamais agiria da forma que essa policial penal agiu. Você lembra do vídeo que circulou aí nas redes sociais? O rapaz chega com a moto, ela já imediatamente fala que é polícia e já dispara a queima-roupa. Em nenhum momento o rapaz estava armado, em nenhum momento ofereceu risco para a filha e principalmente para essa policial penal. Ou seja, ela já está atornozelada, que bom, está sendo monitorada. Mas eu acredito que muito breve a gente vai anunciar a exoneração dessa mulher totalmente despreparada e sequer pode ser servidora pública, principalmente no setor de segurança, como ela exerce ainda. Tem mais alguma, Roberta? Não, finalizamos por hoje. Obrigado pela sua participação. Gente, nosso segundo intervalo comercial, bem rapidinho na volta, a gente confere o quadro História na Veia com o professor Oscar Correia, que está muito bacana. Vai valer a pena, não sai daí, que eu te espero aqui, até já.
Chapada dos Guimarães, uma cidade que cresce, uma cidade que constrói. Desde 1995, a Santana faz parte dessa história. Somos o maior estoque de materiais da região. Tudo que sua obra precisa num único só lugar. Há 31 anos atendendo quem constrói, reforma e realiza sonhos aqui em Chapada. Produzimos nossos próprios blocos da fábrica direto para a sua obra. Nossa madeireira entrega a madeira certa, no corte certo, para cada etapa da sua construção. Pensou? Aqui tem ferramentas, acabamentos, tintas, pisos, elétrica, hidráulica, tudo aqui. Somos a Santana, 31 anos construindo junto com você e queremos fazer parte da sua história também. Venha nos visitar, a sua obra começa aqui. Estamos de volta, obrigado pelo carinho da sua audiência. Mandar uns abraços aqui pro Gonçalinho Bicudinho, lá do Flor do Cerrado. Um abraço também pro Ercílio, lá do Alice Novak, também acompanhando o programa. Pro advogado, né, pro Felipe Williams também, que está acompanhando, obrigado pelo carinho. Pro Rogério Benedito, sempre ligado. Pro Walter, pra Dona Deja. Pro Júlio César, pro Antônio, pro João de Melo. Pro Augusto Almeida também, pro Elmo, pro Orivaldo Dias, Clodô Fonseca, Valdenir Lugato, Jorge Filho, Dona Silna também, Antônio Pescador, um abraço para a Regina também, lá do Paiaguás, para a Dona Sandra, lá da Coab Nova, para a Luciane do CPA 4, para Marilene do Jardim Cuiabá, obrigado mesmo, viu gente, pelo carinho, e também para o meu amigo Levi, que é agente comunitário de saúde, que atua aqui no posto de saúde do Quilombo, bem próximo à nossa emissora aqui, então, um abraço para todo mundo, obrigado pelo carinho da audiência e também da companhia, tá bom? Dado o recado? Vamos acompanhar agora o nosso quadro História na Veia com o professor Oscar Correia, que hoje vai falar sobre a história de alguns personagens que foram homenageados através dos nomes que foram dados a algumas ruas e avenidas aqui na capital. Produção, coloca na tela para nós o quadro História na Veia. Vamos lá. Hoje o quadro História da Veia vai prestar uma solene homenagem aos homenageados da historiografia mato-grossense. Aqueles que receberam seu nome nas vias públicas de Cuiabá, ruas e avenidas. Esses homenageados serão então mostrados a vocês quem foram, a sua importância na história de Mato Grosso. Rua Pedro Celestino. Mas quem foi Pedro Celestino? Pedro Celestino Correia da Costa, militar, chegou ao posto de coronel, farmacêutico, foi governador de Mato Grosso em 2 oportunidades, senador da República, pessoas influentes na política mato-grossense. Prestou homenagem então nessa que outrora foi a Rua de Cima. Pedro Celestino Correia da Costa deixou a sua marca numa das principais vias de Cuiabá. Calçadão da Antônio Maria, antiga Rua da Pissarra. Mas quem foi Antônio Maria? Na verdade, o comandante Antônio Maria Coelho, o primeiro governador republicano de Mato Grosso. Isso em 1890. E foi ele também que instituiu e criou a bandeira do estado de Mato Grosso. Quando passar por essa rua, lembre que você está passando naquele que foi o primeiro governador republicano de Mato Grosso. Avenida Senador Generoso Ponce. Mas quem foi Generoso Ponce? Generoso Paz Leme de Souza Ponce foi um senador da República por Mato Grosso. Político influente, monopolizou e identificou a sua postura na política mato-grossense. Foi herói de guerra, alistou-se na Guerra do Paraguai com apenas 14 anos de idade. Mostrou bravura e foi condecorado. Deixou a sua marca e o legado na política de toda a historiografia de Mato Grosso. Rua Joaquim Murtinho. Mas quem foi Joaquim Murtinho? Joaquim Duarte Murtinho foi um senador da República. Foi ministro da Fazenda do governo Campos Salles. Influente, teve aqui como um dos maiores coronéis na política mato-grossense. Esse homem imortalizou e fez a economia brasileira
cometeu um novo percalço, principalmente quando esteve à frente da pasta da Fazenda. Joaquim Duarte Murtinho faz parte da historiografia e da política mato-grossense. Avenida Tenente Coronel Duarte, antiga Avenida da Prainha. Mas quem foi Tenente Coronel Duarte? Nome correto? José Garcia Duarte. Alcançou o posto de Tenente Coronel na Guerra do Paraguai. Importantes trabalhos realizados no fortalecimento das nossas fronteiras, naquela que foi uma das maiores guerras sul-americanas. Tenente Coronel Duarte marcou a sua passagem e o seu nome nesse histórico local, onde ocorreu o Córrego da Prainha. Foi justamente o início da cidade de Cuiabá. Fica, portanto, imortalizado na história e na política de Mato Grosso. Avenida Rubens de Mendonça, popularmente conhecida como Avenida do CPA. Mas você sabe quem foi Rubens de Mendonça? Rubens de Mendonça, o historiador, professor, cátedra da historiografia mato-grossense, membro da Academia Mato-Grossense de Letras, filho de Estevão de Mendonça, deixou a sua marca nessa que é uma das maiores avenidas de Cuiabá. Rubens de Mendonça marcou a história. Avenida Fernando Correia da Costa. Vocês sabem quem foi Fernando Correia da Costa? Médico, governador do estado de Mato Grosso por 2 oportunidades, prefeito de Campo Grande, filho de Pedro Celestino Correia da Costa. O seu nome marcou a história e marca até hoje o coração de Cuiabá com essa grandiosa avenida na história de Mato Grosso. Avenida Miguel Sutil. Vocês sabem quem foi Miguel Sutil? O bandeirante Miguel Sutil de Oliveira, natural de Sorocaba, São Paulo, chegou aqui nos idos de 1719. Em 1722, encontrou a maior mancha de ouro da história do Brasil. O agricultor bandeirante marcou a sua passagem na historiografia cuiabana. Aqui quem vos fala é o professor Oscar Correia. História na Veia, a imagem de Rodrigo Rodrigues. O programa Mato Grosso Urgente. Salve os homenageados das vias de Cuiabá. Bom, a gente viu ali, né, que todos esses nomes dessas ruas e avenidas são de pessoas que realmente marcaram a história, a política aqui mato-grossense, tá bom? Obrigado, professor Oscar Correia, por essa aula, né, por compartilhar tanto conhecimento com a gente aqui, com os nossos telespectadores, tá bom? E aí, você já sabe o que vai fazer hoje? Sexta-feira, né? Como diria o Gabriel, sextou, bebê. Se ainda não sabe, né, qual o programa para esse fim de semana, a nossa repórter Thalita Maravilha te dá a dica no nosso quadro Agenda Cultural. Produção, coloca na tela aí para nós, por favor. Eu já entendi que eu não posso pular, não posso dançar, porque o Rodrigo disse aí que o trem tá enquadrado. Então, gente, ó, tô aqui pra fazer agenda cultural, o final de semana tá chegando e é claro que você não quer ser o sofá, nem a cama, nem a mesa dentro de casa, quer sair, né? Dia 21 hoje, sexta-feira, a concentração e saída na Igreja Nossa Senhora da Boa Morte. Essa daqui é uma rota da ancestralidade. E depois, né, dessa concentração, dessa carreata, o pessoal vai se encontrar lá na Praça da Mandioca às 20h30 para um show cultural. Ó, lá na Musiva, dia 22, sabadão, vai ter lá Diogo, Banda Mega Som, Renanda Penha, DJ Lennon e tome aí, dia 22 de agosto, Musiva. E para você que gosta de teatro, ó, é a 4ª edição do Festival de Teatro Luiz Carlos Ribeiro 2026, dia 20 e 23 de agosto, aqui no Cine Teatro, pertinho de você. Hoje, Rota da Ancestralidade. Amanhã, sabadão, Musiva. E dia 20 a 23 no Cine Teatro. Tem muito teatro, tem muita coisa legal pra você. Então, não fique aí sentado em cima do sofá. Vai sair, vai se divertir. Porque eu falo lá no outro, mas pode falar aqui? O que se leva dessa vida é a vida que se leva.
Bom, é isso, né? Realmente é o que disse ali a nossa repórter Thalita Maravilha, né? O que se leva dessa vida é a vida que se leva, né? Com esse quadro a gente vai para mais um intervalo comercial, bem rapidinho. Na volta a gente vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho do artista plástico Ricardo Freitas. Não sai daí que a gente espera você aqui. Até já. Conheça o Brisas Hotel Styling, referência em hotelaria, oferecendo conforto, praticidade e excelência em cada detalhe, que agora abre suas portas para você aproveitar experiências gastronômicas no almoço e jantar. Venha conhecer o Brisas Biomas Gourmet, menu especial com sabores autênticos e ingredientes regionais, que celebra a riqueza dos biomas da nossa terra. Você vai se surpreender. Oportunidade única, arrendamento de centro de estética, espaço completo pronto para operar com infraestrutura de alto padrão. Ideal para quem busca expandir ou iniciar um negócio de luxo no setor de beleza. São 300 metros quadrados de espaço amplo e bem distribuído. Salão principal, área equipada com cadeiras para profissionais, estúdio de pilates, estética avançada, espaço exclusivo com banheira de hidromassagem para o dia da noiva. Localização, bairro Carumbé, próximo a grandes fluxos e com fácil estacionamento. Informações 65 99253 1271. Chapada dos Guimarães, uma cidade que cresce, uma cidade que constrói. Desde 1995, a Santana faz parte dessa história. Somos o maior estoque de materiais da região. Tudo que sua obra precisa num único só lugar. Há 31 anos atendendo quem constrói, reforma e realiza sonhos aqui em Chapada. Produzimos nossos próprios blocos da fábrica direto para a sua obra. Nossa madeireira entrega a madeira certa, no corte certo, para cada etapa da sua construção. Pensou? Aqui tem ferramentas, acabamentos, tintas, pisos, elétrica, hidráulica, tudo aqui. Somos a Santana, 31 anos construindo junto com você e queremos fazer parte da sua história também. Venha nos visitar, a sua obra começa aqui. Agora eu vou apresentar para vocês nosso prato quente da Terça do Peixe. Farofa de banana, espaguete com almôndega de peixe, arroz branco, peixe seco com arroz, arroz sem sal com jiló, feijão, pirão, moqueca de jiripoca, mojica de pintado, bagre ensopado, pacu-peva com banana da terra, ventrecha com banana da terra, cabeça de peixe ensopada, ventrecha de pacu, filé de pintado, peixe assado com farofa de couve e banana, linguiça de peixe. Estamos de volta, obrigado pelo carinho da sua audiência e também da sua companhia mais que especial para nós aqui do programa Mato Grosso Urgente, tá bom? Olha, vamos conferir agora o nosso quadro Galeria N Arts. Hoje a Thalita vai mostrar um pouco sobre o trabalho e a obra do artista plástico Ricardo Freitas, é isso mesmo, né? Vamos entender isso? Produção, coloca na tela para nós o quadro Galeria N Arts, por favor. Essa ideia, eu quero se você vive disso, quais são as suas técnicas? Sim, na verdade a minha mãe já pintava, então desde sempre eu tive essa influência, né, dentro de casa, e aí com o tempo eu comecei a criar e alguns amigos se interessaram, e aí eu meio que vendia assim, mas nada muito profissional. Aí em 2019 eu comecei a expor em lugares. E aí eu senti que foi muito divertido, eu gostei bastante, e daí eu
comecei a sempre estar em algum lugar ou outro, em feiras. Aí eu fui para fora estudar, fora de Cuiabá, e aí eu estudei arte livre, estudei arte acadêmica e fui melhorando essas técnicas, né? Que é hoje o abstrato, mas o expressionismo abstrato, que é a forma como eu me expresso de uma forma abstrata. E aí acabou que até hoje aí eu estou produzindo, eu trabalho com isso e é rentável, sim, eu consigo, né, sobreviver, brincadeira, eu consigo vender bem e eu gosto bastante. Eu acho que a gente tem que partir do que a gente quer e das nossas vontades. Eu até considero que a minha arte às vezes seja um pouco difícil de agradar, mas mesmo assim eu nunca deixei de criar porque era o que eu gostava. E com o tempo as pessoas vão valorizando isso, sabe? A sua persistência de criar, a sua vontade de inovar. E é isso, sempre não tenha medo de ser criativo e não tenha medo de fazer o que você sonha. Eu tô vendo ali latinhas, né? Com a sua obra. Isso é incrível. Na verdade é uma colaboração com uma marca que estava fazendo espumantes enlatado, que é uma coisa inovadora, né? Porque geralmente espumante vem em garrafa. E aí, por ser uma lata, tem um rótulo. E aí eles queriam que um artista produzisse 2 estampas, né? 2 rótulos. E aí uma que falasse... Foi bem na época que estava a seca aqui em Cuiabá, né? Então, a gente queria remeter a questão do outono, da seca, e a transição para a primavera. Então, tem uma latinha que é mais... cores mais secas e quentes, e outras que as cores é mais viva, da primavera mesmo. E aí teve aquele resultado e foi um sucesso. Muitas pessoas gostaram, a gente vendeu bastante. Hoje em dia ela já saiu de linha, mas as pessoas sempre perguntam se vai ter de novo, alguma coisa assim. E qual que é a sensação de você hoje fazer parte, que você faz parte agora da galeria? Eu fiquei muito honrado, eu já conhecia a galeria, eu já tinha... uma pessoa já tinha me falado várias vezes e eu já até acompanhava. E aí quando chegou o convite eu fiquei bem surpreso e... Não sei, eu fiquei, meu Deus, contando para todo mundo e fiquei bem feliz. Eu também já conhecia o programa e eu acho que eu fiquei bem grato. Eu quero que você reforce para as pessoas que, né, querem adquirir o quadro do Ricardo. No 659-8117-5746 e nas redes sociais Galeria _Narts. Aguardo por vocês. E antes de finalizar essa matéria... Devemos e temos que falar sobre a ação solidária, né? Sim, temos que falar sim. A ação solidária é em prol de uma colaboradora e ela vai terminar no dia 7, será o sorteio. Então aproveite, é uma obra do Elias de Paula, maravilhosa, 1 metro por 1, avaliada em R$10 mil, que você pode adquirir por somente R$40. Entre em contato comigo e escolha o seu número da sorte, que essa obra vai fazer parte da sua casa. Olha, parabéns ao artista Ricardo Freitas, né? Belíssimo trabalho, né? Sem dúvida alguma, a obra de arte, além de ser uma coisa encantadora, uma coisa transformadora nos ambientes, é sem dúvida alguma também uma terapia ocupacional muito grande. E você sabia que o maior artista plástico do mundo, o mais renomado, eu diria até o mais rico, é um brasileiro? Exatamente, isso é um nordestino, se chama Romero Brito, mora nos Estados Unidos e já fez várias campanhas publicitárias em todo o mundo. Realmente não tem quem não conheça Romero Brito quando a gente fala de arte plástica. E aqui em Mato Grosso a gente tem também excelentes artistas, eu diria até no nível do Romero Brito. Claro que não tem a mesma fama, não tem o mesmo reconhecimento, né? Mas sem dúvida alguma, quando a gente fala de arte, tem também trabalhos excepcionais aqui dos nossos artistas aqui em Mato Grosso, tá bom? Olha, vamos mudar de assunto, vamos conferir agora uma matéria que diz o seguinte: Tribunal de Justiça de Mato Grosso faz reativação de conta suspensa após declaração de orientação sexual. Vamos entender rapidinho o que é isso? Por favor, produção, coloca na tela aí para mim.
Já imaginou abrir sua rede social e descobrir que sua conta foi suspensa e não conseguir acessar o perfil? Em Rondonópolis, um usuário passou por isso depois de falar a sua orientação sexual. Só que a justiça decidiu que a conta deve ser reativada. E conforme a decisão do juiz Wagner Plaza, regras da plataforma não podem ficar acima da dignidade da pessoa humana, da igualdade e liberdade de expressão. A empresa terá 5 dias para cumprir a decisão. Caso não cumpra, poderá pagar multa diária de R$ 300, limitada a 3.000. O processo ainda será analisado e passará por audiência de conciliação. Mas, por enquanto, a Justiça já garantiu que o usuário recupere o acesso ao perfil e, o mais importante, o direito de se expressar. Decidido! Justiça que protege a sua liberdade de expressão. Olha, que bom que a justiça foi realmente feita nesse caso, né? Não dá para você aceitar que nem um ser humano tenha sua conta, seu perfil bloqueado por causa da orientação sexual. Essa plataforma precisa realmente ser monitorada e, se preciso for, ser penalizada por conta desse certo preconceito que ela teve com esse jovem. Mas que bom que a justiça teve um entendimento rápido e decidiu a favor dele e ele recuperou essa conta aí, tá bom? Olha, vamos ver agora uma notícia preocupante. Olha só, falta de servidores do Tribunal Regional do Trabalho pode afetar atendimento da Justiça do Trabalho. Vamos entender isso? Que notícia preocupante, hein? Vamos ver. O TRT2 recebe 1 em cada 5 processos trabalhistas no Brasil. Por isso, tem quase o dobro de juízes, se comparado aos outros TRTs. Mas o número de funcionários é somente um pouco superior. A gente teria que ter, no mínimo, também essa mesma proporcionalidade, ou seja, o dobro de corpo técnicos para poder acompanhar a execução desses processos. Não é possível a gente ter garantia de acesso à justiça sem a recomposição desses servidores. A sociedade ela precisa de um Estado, como muito bem posicionou a professora, que responda com eficiência quando demandado. E não é o que nós observamos atualmente e não é o que tem se demonstrado no cenário futuro. O que vemos hoje é um estrangulamento do TRT2. Uma medida efetiva para a recomposição dos servidores é garantir recursos no orçamento da União. A sustentação do maior tribunal trabalhista do país exige orçamento compreensível, participação informada e prioridade institucional à recomposição do quadro. Transparência ativa, divulgação acessível de lotação, vacâncias, aposentadorias, nomeações e execução orçamentária, demonstrando a necessidade desse orçamento desse ano, a gente ter previsões orçamentárias não apenas mais efetivas para a recomposição dos servidores, mas de que, de fato, cheguem até o corpo do andar de baixo do TRT, aos auxiliares, aos analistas, aos técnicos. Então não se trata de uma discussão corporativista, né? E sim de uma discussão sobre o funcionamento da justiça e sobre a proteção de um direito que é fundamental. E aqui nós chegamos no ponto central, que é o orçamento. As 300 vagas autorizadas na Lei Orçamentária de 2026, desde janeiro, não foram distribuídas. Lembrando que essas 300 vagas são para atender a demanda de 24 TRTs, o que por si só já é absurdo. Se nós fizermos uma divisão simples, dá cerca de 12 vagas por tribunal, o que é completamente insuficiente. O concurso de vocês ele foi aprovado no Congresso Nacional, com previsão orçamentária. Há recursos, sim, nós sabemos, né? E nós temos que disputar esse orçamento. Bom, nesse caso aí, sem dúvida alguma, a solução é o concurso público, né, para preencher essas vagas. Mas não é só o Tribunal Regional do Trabalho que sofre com essa falta de mão de obra. Vários setores da economia são afetados diariamente por conta dessa escassez de mão de obra. O setor do comércio, por exemplo, é um dos que mais sofrem. A gente sabe que existem milhares de vagas abertas, mas essas vagas não são preenchidas. Mas só que nesse caso não é por falta de concurso,
é por causa do baixo salário que não tem atraído o trabalhador brasileiro, né? E por outro lado, né, as vagas que são mais remuneradas, que pagam um pouquinho melhor, não tem a mão de obra qualificada necessária também para preencher essas vagas. Enfim, realmente é um déficit muito preocupante na nossa economia. Realmente tem serviço, mas falta mão de obra, ou seja, mão de obra qualificada ou mão de obra que pague, né? Vagas que paguem mais para atrair o trabalhador brasileiro, tá bom? Olha, vamos ver agora aqui, ó, adoecimento por Betes, né? Preocupa as empresas. Essa também é uma notícia preocupante. Vamos entender isso, produção? Coloca na tela para mim, por favor. Carolina é consultora gastronômica e trabalha no setor de bares e restaurantes. Nos últimos anos, ela tem percebido os impactos das betes entre trabalhadores da área. A gente vê muito adiantamento salarial, aumento da rotatividade por pedido de demissão para conseguir fazer acordo, adiantamento de gorjeta, algumas plataformas financeiras. Então, tudo isso tem sido muito perceptível, assim, e até pedir empréstimo para o dono do restaurante ou pedir empréstimo para a própria equipe. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o problema já é uma realidade em todo o país. A entidade alerta para a piora do ambiente de trabalho, do desempenho das equipes e da saúde financeira e emocional do trabalhador. Para este psiquiatra que coordena um grupo que estuda a dependência tecnológica na USP, a perda de controle é um dos principais sinais de alerta. Planejava só fazer uma aposta, era que eu vi, gastei muito mais, gastei meu salário, me endividei, né? Não consigo conter o desejo na hora que ele vem, então vou lá, eu me escondo, saio ou aposto de alguma forma no meio do expediente no trabalho. O problema das apostas começa a trazer consequências claras, né? No âmbito acadêmico, profissional, das conexões sociais, ou seja, no relacionamento com família. Ontem, o ministro da Fazenda disse que mais de 5 milhões de contas foram excluídas dos sites de apostas. Essa atualização se dá nesse momento em razão dos números do Novo Desenrola, que alcançam mais de 800 mil pessoas com conta ativa no Desenrola, conta ativa nas bets, que fizeram a opção por aderir ao Desenrola e, portanto, ficam impedidas de apostarem nessas casas de apostas. Para a Associação Brasileira de Recursos Humanos, é importante tentar acolher e ajudar o funcionário antes de considerar a demissão. Nós nunca deveríamos desligar alguém que está doente, né? Nós vamos entender que a doença precisa de tratamento, precisa de orientação e, no caso das bets, não só o tratamento, mas tudo aquilo que antecede, ou seja, a educação financeira. E para quem percebe que a aposta está saindo do controle, o primeiro passo é buscar ajuda. Buscar esses caminhos para entender se existe um problema e como corrigir o percurso quanto antes é importante, porque quanto mais tempo eu perduro nessa trajetória e os prejuízos vão se acumulando, mais difícil vai sendo de se tratar e, de fato, de recuperar uma trajetória de abstinência total. Bom, ainda bem que existem alguns projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, né, justamente para frear esse crescimento exacerbado dessas empresas de bets, né, que cada vez mais estão aí adotando, estão viciando a nossa juventude. Isso tem que ser feito de forma emergencial, porque é um número bastante preocupante, tá bom? Com essas informações, a gente chega ao final de mais uma edição do programa Mato Grosso Urgente, prometendo voltar na próxima segunda-feira. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, que você tenha um excelente fim de semana e a gente se vê na próxima segunda-feira. Não se esqueça, seja forte o suficiente para acreditar que um dia melhor que esse ainda virá. Tchau!